Não fede nem cheira, eu falei para a minha assessoria. Foi o seguinte, o juiz proferiu sentença de procedência para a parte contrária, mas não fixou honorários advocatícios. Ele disse que fixaria em sede de liquidação de sentença. Um acréscimo especial para você que me acompanha no YouTube. Liquidação de sentença funciona assim, pessoal. O juiz proferiu uma sentença de procedência, mas ele ainda não fixou o valor devido, o valor da condenação. Ele vai deixar mais para frente, na fase de liquidação, para verificar ali certinho qual vai ser o valor. Essa fase não é para verificar qual será o valor dos honorários, e sim o valor do principal. Os honorários serão apenas uma consequência, porque serão um percentual sobre o valor do principal. Então o juiz disse, olha, lá na frente, quando a gente for verificar direitinho o valor do principal, eu vejo a alíquota dos honorários. Prosseguindo. Em momento oportuno, a parte inicia a liquidação de sentença e pede para que o juiz fixe os honorários em 20%. A minha assessoria veio conversar comigo e perguntou, doutor, a gente apresenta impugnação? E eu disse, não, não é o caso de impugnar. O juiz disse que fixaria os honorários em momento futuro e a parte está pedindo para que o juiz fixe, não há nenhum problema até então. Ela pede para que o juiz fixe em 20%, mas ela não está dizendo que é 20%, ela está apenas sugerindo que o juiz escolha esse percentual. Então a minha assessoria me perguntou, então a gente concorda com o início da liquidação e pede para que o juiz fixe no mínimo legal? E eu disse, não fede nem cheira. Assim como não fede nem cheira o requerimento da parte contrária de fixação em 20%. Reflita aqui comigo, pessoal. Às vezes a pessoa coloca assim na petição inicial, requer que sejam fixados honorários em 20%, em 15%, ou requer que seja fixado honorários, ou não diz nada. Essas 4 possibilidades são equivalentes, não muda nada. Assim como a parte sucumbente pedir para que o juiz fixe no mínimo legal, também não fede nem cheira, não muda nada. Pensa aqui comigo, por que a parte vencedora pede 20%? Porque ganhar 20 é melhor do que ganhar 10. Por que a parte vencida pede para o juiz fixar no mínimo legal? Porque pagar 10 é melhor que pagar 20. Mas vocês acham que o juiz vai decidir com base nisso? Olha, eu estava pensando em fixar em 10, mas já que ele prefere ganhar 20, eu vou fixar em 20. Olha, eu queria fixar em 15, mas ele prefere pagar 10, eu vou fixar em 10. É claro que não, pessoal, não muda nada a decisão do juiz. Agora, veja uma manifestação que eu fiz certa vez. Excelência, não há nada nessa causa que justifique o arbitramento de honorários acima do mínimo legal. Trata-se de causa simples, resolvida em sede de exceção de pré-executividade. Mais um acréscimo para você, meu amigo do YouTube. A exceção de pré-executividade, pessoal, é um meio de defesa no processo de execução. A pessoa está sendo executada e o meio típico, o meio mais normal de se defender é por meio de embargos à execução. Só que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, ou seja, é um novo processo. A pessoa vai iniciar um novo processo, dependente desse processo no qual tramita a execução, e nesse novo processo ela vai poder produzir provas, ela vai poder eventualmente até ouvir testemunhas, enfim, toda a dilação probatória, ou seja, produção de provas. Já a exceção de pré-executividade é uma defesa mais simples. São matérias de ordem pública, ou seja, algo que o juiz pode conhecer de ofício, mesmo que a parte não fale, ele pode reconhecer, e que não demandam dilação probatória, ou seja, não vai haver produção de provas. A pessoa apresenta lá uma peça dentro da própria execução, ali dizendo, olha, excelência, existe aqui uma nulidade, por exemplo, e já apresenta ali os documentos necessários, então é algo mais simples. Por isso que eu enfatizei que o fato de a causa ter sido resolvida em sede de exceção de pré-executividade mostra que essa causa foi menos trabalhosa, foi mais tranquila, a justificar honorários menores. Bacana? Vamos seguir. Além do mais, excelência, esse mesmo advogado tem dezenas de processos iguais a esse, de modo que uma mesma petição serviu para vários processos. Logo, não se justifica a fixação de honorários acima do mínimo legal. Essa manifestação, sim, tem aptidão em tese de influenciar na decisão do julgador. Então vai aqui a dica. Se o teu processo tem peculiaridades que justificam a fixação de honorários acima do legal, seja enfático nesse ponto. Mostre para o juiz por que você está pedindo que os honorários sejam fixados acima do patamar mínimo. A depender do caso, vale a pena até mesmo abrir um tópico para explicar isso. Razões para a fixação de honorários acima do mínimo legal, e você coloca as características A, B, C, D. Todas essas características mostram que não é razoável, no presente caso, a fixação de honorários no mínimo legal, sendo razoável a fixação em pelo menos 15% ou no máximo legal, a depender de como for o caso. Faz sentido para você? Deixe seu comentário aí.